Queria aproveitar aqui a presença do Jeff para falar sobre o MC Pose do Rodo, que foi solto hoje. Ele deixou Bangu 3, que fica no complexo de Jericinó, depois de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro. O músico foi recebido em frente à unidade prisional por familiares, amigos e também uma multidão de fãs. Dá para ouvir esse momento, pessoal? Não sei se tem áudio essa imagem aí. Não, né? Só a imagem. Mas enfim, devia estar uma barulheira. O alvará chegou às 2h16 da tarde. O Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ontem e a decisão revogou a prisão temporária do MC Pose do Rodo. Segundo o desembargador Peterson Barroso, da primeira vara criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações. A defesa de MC Pose do Rodo argumentou no pedido de habeas corpus que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destacava que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes. Jeff, a gente sabe que essa é uma discussão enorme, uma discussão muito grande sobre apologia, se é apologia, não é apologia. E eu sempre tenho falado, quando vou comentar esse caso aqui, que o que chama mais atenção mesmo é a diferença de abordagem de tratamento, né? Na condução de pessoa investigada levada para a prisão, como foi levado o MC Pose do Rodo e como foram levadas outras pessoas que eram suspeitas ou até já condenadas, né, por crimes piores, né? Aqueles de potencial ofensivo mais grave. Por exemplo, eu considero corrupção um crime mais grave, porque fazer apologia ao tráfico de drogas não quer dizer que o cara nem é traficante, ele está, né, fazendo apologia ao tráfico. O cara que é corrupto, ele está desviando milhões de reais que podem acabar matando, né, outras pessoas. Mas isso é uma interpretação minha. Eu quero saber mais sobre a sua visão disso tudo, meu amigo. Um ótimo ponto, mais uma questão extremamente relevante. Sabe o que eu achei muito interessante ali na decisão do desembargador, uma decisão corajosa, que ele traz a questão da seletividade, que me lembra uma frase do Galeano que ele diz assim: a lei é como a serpente, só pica os descalços. E daí eu pergunto, quem são os descalços no Brasil? E ele diz também, a lei é como uma teia de aranha, feita para pegar apenas os pequenos insetos, porque os grandes mesmos destroem a teia. Eu acho que fica evidente nessa situação, para além da apuração do caso em si, mas como você bem trouxe, ninguém pode ser tratado daquela forma. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Aquela condução, de uma maneira totalmente humilhante, ela é um recado, né? Um recado que não pode ser, enfim, que não faz sentido do ponto de vista da legalidade. Então eu acho que o que você traz aí é justamente essa diferença de tratamento que ficou evidente ali, que não faz sentido dentro de um Estado, entre aspas, né, democrático de direito. Tem pergunta, Letícia? Coach, eu tenho uma antes. Vai lá, Coach. O que mais me chamou a atenção nessa história toda aí, hoje, é a multidão que estava à espera da saída dele da cadeia, né, do Pose do Rodo, e que o recebeu como se fosse um herói, né? Eu queria saber de você, Amadeus, você já conhecia o Pose, já tinha ouvido falar? Porque a impressão que me deu aí é que ele é uma baita liderança na comunidade dele lá. E como é que você vê o surgimento dessas lideranças fora do sistema político, partidário e tal, que tem uma força muito grande nas comunidades? E como é que elas se relacionam, né, com a sociedade? Porque a polícia, pelo jeito que ela fez, criou um sentimento contra a autoridade, né? Porque eu via a cena dele sendo algemado e tal, uma coisa terrível, né? Mas como é que isso se reflete na comunidade, né, que recebe o Pose do Rodo como um herói? O que isso significa? Olha que interessante essa pergunta, né? De fato, quando você tem uma pessoa que faz, a partir da sua arte, né, retratando a realidade do Brasil, e isso é tido como uma apologia, mas, por outro lado, quando uma novela, né, faz a mesma abordagem, mas aquilo é entendido como uma arte, né, ou como um escritor, né, isso traz à tona essa revolta e um recado, né, que as pessoas não vão mais aceitar esse tipo de situação. Então, de fato, acho que ficou muito evidente por que
né, como até foi o MC Cabelinho, né, por que quando é um roteirista, né, branco, famoso, fazendo para a novela da Globo uma retratação da realidade de um determinado povo, aquilo é visto como uma obra de arte. Agora, por outro lado, quando ele faz a sua música retratando a sua realidade, isso é visto como um crime, né? Como é que fica a análise do dolo? Por que ali tem dolo para a prática de crime e o outro não tem dolo porque é visto como uma obra de arte? Então, eu acho que tem todos esses debates que, como o Diego muito bem mencionou, vão ser feitos, e ficou evidente ali, inclusive por intermédio da decisão judicial, uma prática de seletividade penal indiscutível. Letícia, e não sei se você teve a oportunidade de ler a decisão, mas o desembargador, ele aponta muito isso, né? Essas diferenças do tratamento. Tem uma pergunta, Letícia? Não, é que essas duas situações sobre as quais a gente está tratando agora, tanto a questão do Mackenzie quanto a questão do MC, elas vêm da base do racismo estrutural no Brasil. E, bom, desde 2023, a gente tem, eu queria jogar um pouquinho para o campo da política, né? A gente tem o Ministério da Igualdade Racial. Eu entendo que é muito difícil ver políticas, principalmente no campo identitário, políticas públicas sendo colocadas e ver o resultado imediato, mas tem algum resultado de política pública em relação ao combate ao racismo estrutural que a gente consegue ver sendo feito, sendo construído ao longo desses últimos 2 anos, ou não? E o que poderia ser feito e deveria ser feito? Porque eu acho que sempre a base a gente vai voltar para essa questão, seja na escola, seja como o policial acredita que ele deve ou pode se comportar em relação àquele grupo. Muito boa a sua pergunta, Letícia. Eu acho que existe sim, porque a própria história do movimento negro é uma história de realização do impossível. Então, quando a gente tem organizações negras que, mesmo diante desse contexto, estão seguindo adiante, né? Quando a gente tem aí a ministra Aniele à frente desse ministério, de fato, isso já é um avanço. Mas, claro, isso precisa vir acompanhado de outras questões. E uma das que me parece mais importante, sobretudo se levarmos em consideração a realidade do Brasil, é a questão econômica. De fato, se não tiver uma questão econômica séria, eu vou dar um exemplo aqui muito concreto. Não adianta você colocar apenas um ministério e aí quando você olha ali no ministério, esse ministério é o que tem menos orçamento. Eu acho que isso é uma dimensão também, inclusive do campo que se diz progressista, né, que é o seguinte: o compromisso ele não pode ser apenas um compromisso simbólico. Esse compromisso, se de fato existe, ele tem que ser um compromisso especialmente orçamentário, porque a gente não vai conseguir implementar políticas públicas se tivermos uma condição, ainda que eventualmente com uma melhor ministra ali, mas que não tem um orçamento para poder dar conta, né? Então eu acho que essa questão orçamentária e econômica ela é fundamental para que a gente possa de fato ter um combate efetivo às mazelas bem mencionadas aí que você falou, que são oriundas do racismo estrutural. Muito bom, Jeff Amadeus, obrigado pela participação, meu amigo, um abraço para você, volte sempre, viu? Boa noite. Prazer estar com vocês, parabéns pelo trabalho. Valeu.